Bom, está gravando então. Bom, começou a gravar, está em tela cheia para vocês? Está sim, certinho. Tá. Bom, então eu vou começar. Bom, pessoal, então esse é um treinamento em grupo, né, um mini curso de pesquisa bibliográfica sobre recursos de pesquisa e fontes de informação, mais focado na área de exatas e tecnologia e mais, né, na área de engenharia química, que é oferecido pelo departamento de referência e pelo departamento de atendimento, aqui no fiz logo na entrada aqui da biblioteca comunitária da BCO. Bom, para a gente começar um levantamento bibliográfico, né, uma revisão de literatura, então, a gente vai tentar descobrir quais são as publicações feitas sobre o assunto que a gente está pesquisando, qual que é o estado da arte, né? Como que a gente vai fazer essa pesquisa? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração alguns critérios de confiabilidade da informação científica, tá? Então, onde que nós vamos pesquisar? Nós temos que ter alguns critérios, né, algum bom senso no uso do site, dos recursos de pesquisa, das fontes de informação, sempre verificando a procedência, a qualidade, né? Nos últimos anos, tomar muito cuidado com as fake news, sempre tem que checar a fonte, né? Vou usar um texto, uma publicação de algum autor, né, de um responsável intelectual por uma obra. Tenho que verificar o currículo Lattes dele, no caso, se for brasileiro, o ORCID, que é como se fosse um currículo Lattes internacional, né? Tem o ResearchGate também, né, que é uma rede social de pesquisadores. Então, quem é esse autor? Quem é esse pesquisador? Né? A vinculação institucional dele ou da publicação, que essa publicação tem uma autoria institucional, né? Tem parceria com instituições governamentais, com associações científicas, com agências financiadoras, como a FAPESP, a CNPq, por exemplo, né? No caso dos artigos científicos, é um conteúdo, né, que passou por um editorial de uma revisão por pares, que é o principal critério para a aceitação dos artigos científicos, né? Passou por índices bibliométricos como o FI, que é o fator de impacto, ou qualis do periódicos da CAPES. Então, onde nós vamos buscar essas informações? Nas bibliotecas, tá? Esses recursos, essas fontes de pesquisa. Nas bibliotecas. Então, a gente tem o acervo físico, que está aqui no nosso local, e que vocês podem consultar pelo nosso catálogo online, que é o Pérgamo, que fica nos terminais, né? Tem um link para ele no site da BCO, vocês conseguem pesquisar de qualquer lugar do mundo que a gente tem aqui, né? E a gente tem alguns serviços também, que depois eu vou estar falando, complementares, que é o Comute, e que é a computação bibliográfica, e o EB, que é o empréstimo entre bibliotecas, que eles complementam o que a gente não tem aqui fisicamente no acervo, tá? E pelo catálogo Pergamo, a gente consegue ver mais do que a gente tem fisicamente. Tem algumas coisas online que estão ali, mas muita coisa online não está ali. Está através de outros logotipos, né, em outros lugares, mas tudo isso está centralizado no site da biblioteca. Aí a parte do acervo digital, né, que são as publicações online. A gente tem a biblioteca virtual da Pearson, que são e-books, né, científicos de várias áreas. Temos e-books assinados pela UFSCar. Temos o portal de periódicos da CAPES, que é o que a gente vai falar mais, que é o mais importante, principalmente para mestrado e doutorado. Principal fonte de informação para os pesquisadores brasileiros é o portal de periódicos da CAPES, né, onde estão todas as bases de dados, revistas científicas e outros tipos de publicações científicas. A gente tem o repositório institucional da UFSCar, o ERI, que começou com as teses e dissertações, quando era só biblioteca digital, e hoje tem integrado dados de pesquisas, TCC, artigos científicos. E a gente tem as normas técnicas da ABNT, o PDF, que vocês conseguem consultar pelo nosso catálogo online Pergamo, porque ele está acoplado lá no Pergamo. Tá? Bom,
Como acessar essas fontes de informação online? Nós temos tutoriais, que são manuais em PDF, videoaulas também, tá? Que estão nos canais do YouTube da BCO e do CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas, tá? Esses materiais foram produzidos por um grupo de trabalho de bibliotecários que se chama Capacite, tá? Capacitação em Informação e Tecnologias Educacionais. E a gente tem, então, esses manuais, tanto no formato de videoaula, nos canais do YouTube, como no formato de manuais em PDF, que estão no site da BCO e no site do CIB. Bom, o mais importante para mestrado e doutorado é o portal de periódicos da CAPES, tá? E ele é um portal que o governo federal criou para reunir todas as bases de dados e revistas científicas, toda a literatura científica internacional, assim, nacional também, mas principalmente internacional, que o governo assinou e colocou nesse portal para disponibilizar para os pesquisadores brasileiros num único local. Não é tudo que existe, tem coisa fora que a gente não tem verba, que o Brasil não tem verba para pagar o governo, né? Então tem coisa paga fora, e tem coisa em acesso aberto, que está livre, gratuito, que também não está no portal. Mas eles procuraram elencar várias bases de acesso aberto ali dentro do portal, né? E procuraram linkar e colocar ali, mas tem coisa fora também, tanto paga como gratuita. E tem de todas as áreas, tá? Desde química, matemática, tem a parte de, toda a parte de humanas, tem parte de artes, linguística, teatro, enfim. Então, eu comentei aqui, esse número sempre muda, principalmente quando muda o governo, tá? Mudam as assinaturas, mas o mais importante, vocês vão ter que estar sempre consultando. Às vezes eles deixam de assinar todas as bases de uma mesma editora científica, ou assinam várias de uma nova editora científica. Geralmente muda quando troca o governo, né? Isso a gente já reparou trabalhando há alguns anos com isso, né? Vocês vão ter que logar no acesso CAF para usar fora daqui, pelo acesso remoto, né? Porque as coleções pagas assinadas é só para quem está na rede da UFSCar, ou na rede sem fio, na Hi-Fi, ou na rede cabeada, e fora daqui com acesso remoto, entrando com a senha do acesso CAF, Comunidade Acadêmica Federada, com o seu número da UFSCar e a senha dos demais sistemas da UFSCar, tá? É a mesma senha, que está tudo integrado. Porque se vocês não entrarem com essa senha fora daqui, vocês vão ter... Aqui já entra automático, na rede cabeada e na rede sem fio, mas fora daqui, se vocês não logarem com essa senha, vocês vão estar... Ele vai até dar uma mensagem no portal periódico da CAPES, que você está tendo acesso só aos conteúdos gratuitos, que é o que está em acesso aberto, que é o que está em domínio público na internet, tá? Bom, a gente tem várias formas de busca no acervo do portal periódico da CAPES. Busca por bases de dados, por área de conhecimento, por livros, que são os e-books, e por revistas científicas, que são os periódicos, tá? Aí aqui, depois a gente pode entrar no final na parte prática, né? Para estar fazendo alguns filtros aqui, que aí eu ia pedir para algum aluno entrar para mim. Ali no meu espaço, vocês podem criar um perfil, né, de vocês, pessoal, dentro do portal de periódicos da CAPES. Inclusive, é necessário para participar dos treinamentos deles. Eu sempre criar um perfil aí. Bom, as principais bases de dados multidisciplinares. O Cielo, né, que é a primeira base de dados que a gente apresenta para a graduação, porque ela é multidisciplinar, ela tem textos completos, e tem muita coisa em português, muita coisa de autor brasileiro, né? Então, geralmente, é o que a gente mais usa, mais Brasil e América Latina. A Web of Science, que é a principal considerada a base de referência no mundo, né? Da editora Clarivate, que era a antiga Thomson Reuters, né? E a Scopus, da editora Elsevier, que sempre foi concorrente da Web of Science. Os últimos treinamentos que eu participei, eles falam que já estão com mais materiais da Web of Science e tal.
E aquele índice bibliométrico famoso que eu falei no começo, do fator de impacto aqui, ele é da Web of Science, ele foi criado dentro da Web of Science para ranquear e pontuar as revistas que estão indexadas ali. Tá? Bom, principais bases de dados. Então, assim, multidisciplinares cobrem todas as áreas. Tá? As bases de dados cobrem todas as áreas de engenharia e engenharia village. Tá? A principal é a Compendex, né, que a gente consulta mais. A Compendex, o Engenharia Village cobre todas as áreas das engenharias, né? Até engenharia biomédica, tal. E é como se fosse um portal de engenharia da editora Elsevier, que é a mesma da Scopus, tá? E é uma base referencial com resumos. Então, assim, mesmo assinada, a gente só tem direito ao resumo, tá? Então, não é porque é assinada que vai ter acesso ao texto completo. Às vezes, a assinatura só cobre para a gente ter acesso ao resumo, né? Aí, a gente tenta conseguir o texto completo desse artigo. Alguns vai vir o texto completo porque já está puxando do pacote do portal de uma outra base que tem. Ele já limpa e já puxa, tá? É um mecanismo de busca interno lá que ele já limpa e já puxa de outra que tem aquele texto completo. Tem esse daqui de print, tá? Uma rede de prints na área de engenharias. E da ASCII, que é a American Society de Engenheiros Civis, que é uma base de texto completo. Aí eu coloquei aqui algumas bases de dados em química, que eu imagino que também interessa para vocês. A área de química é uma das mais antigas e maiores que tem no portal, assim como, por exemplo, matemática, mas acho que maior ainda. Matemática antiga também. E tem esses desmembramentos, né, da área da química. A base de mineralogia, da Royal Society, que é bem antiga, Biochemical Society, que aí une duas áreas, né, com a química também. Né? Então, é uma das maiores áreas que tem aqui no portal. Das obras de referência são as obras de consulta, né, assim como dicionários, enciclopédias e tal. No ICFinder tem patentes também, documentos de patentes. Tá? Aí aqui eu coloquei algumas bases também que interessam para vocês. Eu fiz um filtro lá para puxar só as bases de dados de patentes. Então, a gente tem a do INPI, que é a nacional, né, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é onde são depositadas as patentes brasileiras, né? E tem também lá uma base de marcas e de desenhos, e que tem acesso aberto, que vocês consultam através do site do INPI. A Derwent, que é da editora Clarivate, junto com a Web of Science, é a coleção de patentes, né? A SpaceNet, que é o escritório de patentes europeu, tem o Google Patentes, o EasyFinder tem patentes, que é uma base que ela é mais lúdica, que tem os desenhos das fórmulas, né, da química, e a base de dados de patentes americanos dos Estados Unidos, do SPTO. Bom, bases de normas técnicas. Fora da BNT, que eu comentei com vocês, que é da editora Tars, que está acoplada no nosso catálogo online interno, que vocês conseguem abrir lá os PDFs das normas entrando com a senha, tá? A gente tem mais essas duas, da STM e da I3E, que vocês entram por aqui, que são mais para as áreas técnicas, tecnológicas, engenharias, vocês entram aqui pelo portal de periódicos da CAPES. A da BNT é assinada pela UFSCar e está acoplada no PERN, é um outro tipo de acesso, tem um tutorial no site, inclusive a gente está tendo um mini curso hoje sobre isso, né, sobre a BNT, que é um outro treinamento, né, um mini curso sobre as normas da BNT. Bom, eu listei aqui periódicos na área de engenharia química, tá? Alguns deles que aparecem lá no portal. O número do ISSN. Esse número é importante porque
esse número, ele identifica unicamente a revista. E tem revistas que elas têm um nome idêntico, só que esse número é diferente, tá? Então, aqui tem como fazer um filtro. Esse aqui eu fiz puxando tudo que tinha Chemical Engineering no título, tá? Pode ser que tenha escapado alguma, que tenha um outro tipo de título fora desse padrão, mas a maioria vai estar com as palavras engenharia química no título, tá? Bom, não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui, agora eu vou passar para uma outra parte das técnicas de pesquisa, né? Mas se alguém quiser interromper por áudio e perguntar referente ao conteúdo, pode, senão vocês deixam para o final, durante a gravação, então depois que a gente encerrar a gravação, tá? Bom, iniciando o levantamento bibliográfico. Algumas técnicas de pesquisa, né? Então, algumas dicas para você fazer as buscas nas bases de dados e nos sistemas de informação, tá? Então, a gente vai falar sobre pesquisa simples, que é a básica, avançada, tem a super avançada, truncamento, tesauros, estratégias de busca. Tá? Bom, seleção dos termos. Idioma compatível com a fonte de termos científicos, terminologia da área, sinônimos. Então, procurarem usar sempre termos técnicos, científicos, né? De preferência em inglês, porque o inglês é a língua da ciência, terminologia técnica da área, tá? Evitar termos da linguagem natural, e sinônimos. Os sinônimos técnicos, que sejam termos técnicos, evitar da linguagem natural, ajudam a rastrear também, tá? Bom, como você vai conseguir selecionar esses termos técnicos, esses descritores de assunto, essas palavras-chave? Você vai pegar de artigos, tá? Teses, dissertações, você vai consultar dicionários e enciclopédias especializados da área. A gente tem de algumas áreas em papel ainda, como da filosofia, né? Mas isso, dependendo da área, que nem no Engenharia Empírica na Compendex, tem o tesauro para consultar dentro da base. Converse com pesquisadores e especialistas da área, né, os docentes, né, os estudiosos, pesquisadores da área, e consultar os termos dos tesauros, tá? Então, aqui são dicas de várias fontes que vocês vão usar para levantar essas palavras-chave, esses descritores de assunto. Aqui eu coloquei o exemplo de um tesauro de uma área, de uma base da área da saúde, porque ele é bem ilustrativo, porque ele vai desmembrando que nem uma árvore, tá? Porque os tesauros, eles são como se fossem bancos de palavras-chave com todos os termos técnicos científicos daquela área, tá? Todos os termos autorizados, que são os melhores para você usar nas pesquisas, e eles estão semanticamente relacionados, como uma árvore, dos mais gerais para os mais específicos. Tá? Serve como um controle terminológico para evitar termos que não sejam científicos, que sejam da linguagem natural. Tá? Aí aqui eu pus um exemplo do tesauro da Compendex, que é essa base de dados do Engineering Village da editora Elsevier, tá? Então, ali tem as formas de pesquisa, Quick Search, Expert Search, que seria a Basic Search, Expert seria super avançada, né? Tem a Advanced também, muda um pouco a terminologia de base para base. Aí vai ter uma busca no tesauro, que é no banco de palavras-chave, para você consultar os termos ideais, tá? Tem ali computação gráfica, né? O termo sinônimo, embora você deva usar, é o 3D modelo, tá? Os broader terms são os termos mais gerais, então, computação gráfica está dentro de simulação computacional. Tem os termos relacionados, que estão no mesmo grau de hierarquia de computação gráfica. E eu não coloquei, tem os nowhere terms, que são os termos específicos do subassunto dentro de computação gráfica, tá? Que é como estava ali, por exemplo, dentro de pulmão a gente tem brônquios e alvéolos pulmonares. Tudo vai desmembrando, né?
Sistema respiratório, laringe, nariz, faringe, pleura, mucosa, traqueia, e tudo isso vai desmembrando até o subassunto mais específico, tá? Os tesauros antes eles eram em papel, em livrinho. Hoje é difícil se achar, geralmente eles estão online ou eles estão inseridos dentro das bases de dados, tá? Nem todas as bases de dados têm tesauro, as que tem você consulta e usa os termos nas outras bases que não tem, porque eles costumam ser padrão para a literatura da área, tá? Bom, pesquisa simples, que é a Basic Search, Quick Search. Utilizar termos mais precisos e inconfundíveis. Sobrenome de autor sempre por extenso. Evitar prenomes abreviados. Preferir o uso de palavras pouco comuns, incomuns do tipo. Palavras mais diferentes. Essas palavras mais genéricas, quanto mais você for termos genéricos para pesquisar, educação, ciência, vai vir muito resultado. Tem que procurar sempre usar os termos que são diferentes. Tá? Evitar incluir essas palavrinhas, artigos, preposições, acentuação, não precisa colocar, e sempre em inglês, porque em inglês é o que mais rastreia. Porque qualquer patente, qualquer artigo científico, ele sempre, em qualquer língua original, mais distante a gente vai achar nas bases, dependendo da área, artigos científicos em áreas bem, em línguas bem distantes do português, sei lá, em chinês, só que sempre o título, resumo e as palavras-chave vão estar em inglês, né? Então, sempre preferi inglês. Bom, as bases trabalham com os operadores booleanos, basicamente end or not, que fica lá na caixinha com para você escolher, e a gente tem outros, o termo exato que a gente usa com aspas, o truncamento, que é um sinal, e o de proximidade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de temas de pesquisa. O uso de veículos elétricos e veículos híbridos no Brasil. Então, a gente tem as palavras-chave, os termos técnicos em português e inglês. Tá? Como funciona o End? Você vai estar buscando, ele vai trazendo menos material. Por quê? Porque ele só traz aquilo que tem os dois assuntos ao mesmo tempo. Tanto veículo elétrico como veículo híbrido. O OR, ele sempre aumenta. Ele traz o que tem um assunto ou outro. Então, sempre ele vai ampliar a recuperação, né? Ele é bom você usar para termos sinônimos, né? Para plural singular, para um mesmo assunto em línguas diferentes, Brasil com S, Brasil com Z, Covid, Covid-19, coronavírus, SARS-CoV-2, então você usa o OR, tá? Ele realmente vai trazer tudo, ele vai ampliar bem os resultados. E o NOT é o que exclui, você quer aquele documento desde que não, aquele documento com aquele termo, desde que não tenha o outro termo junto, tá? É um pouquinho menos usado, né? O termo exato, que é para termos compostos ou frases, que você usa as aspas, tá? E o truncamento. As aspas geralmente é padrão, tá? O símbolo do truncamento, que é para você puxar o radical, né? Você tem um termo, você quer que seja radical, não importa o prefixo que venha antes ou o prefixo que venha depois. Ou você trunca uma letrinha, que vem ali Brasil com S, Brasil com Z, né? Esse caractere, ele geralmente muda de uma base para outra, tem que consultar lá no help, no tutorial, se é o asterisco, se é o ponto de interrogação, mas costuma ser mais esses, tá? E o de proximidade, que é um operador que é menos conhecido, né? E é quando você quer fazer uma busca mais exaustiva, né? Ele delimita a quantidade de palavras entre os termos, tá? Então, eu quero documentos que tenham esses dois assuntos juntos, com até 3 palavras de distância, com até 5 palavras de distância no texto, na frase, tá? O parênteses é para você agrupar semelhantes, né? Então, veículo elétrico or automóvel elétrico, seria o mesmo assunto. End veículo híbrido, que é um outro assunto, né? Então, o mesmo assunto, que é o sinônimo, você deixa no mesmo parênteses.
Um outro bloco de assunto você vai colocar no outro parênteses. Note bicicleta elétrica. Você não quer que tenha isso. Isso é um exemplo da expressão de busca, né? Da lógica, assim, da expressão de busca, da string. E sempre lembrando de começar e terminar, que eu não coloquei aqui, com colchetes. Tá? Bom, os filtros. As bases têm trazido esses filtros de refinamento para facilitar, para filtrar os resultados, né? E aí depende muito da base. Se é uma base bem especializada numa área, ela tem filtros específicos daquela área, né? Sei lá, por exemplo, na área da saúde já filtra por idade, se é estudo com criança, com idoso. Então, se é uma base muito específica, ela já faz filtros muito específicos daquela área. Mas, no geral, os filtros são por autor, por universidade, por assunto, o que está em acesso aberto que não está, por ano, né? Por língua, são o tipo de documento, são os tipos de filtros mais gerais que vão ter em todas as bases. Quando são bases mais básicas, ou você está pesquisando só dentro de uma revista, que é um acervo pequeno, aí não costuma ter filtro. Tá? Bom, um resumo, então, do que a gente falou, né? Agrupar os termos semelhantes que sejam do mesmo assunto utilizando o conector OR, operador booleano OR. Junte esses grupos formados com o operador AND, para linkar assuntos diferentes, né? Blocos de assunto. E, se necessário, você vai usar um NOT, né? Ou os outros recursos de filtramento e tal. Isso para demonstrar ali no seu capítulo de metodologia como foi a sua lógica de pesquisa. Não necessariamente você vai conseguir jogar essa expressão do jeito que está ali lá na base. Às vezes você vai ter que fazer alguns ajustes na base. Mas só para demonstração, tem um padrão semântico, que é esse que eu mostrei para vocês. Né? Então, algumas bases têm tutoriais do Help, que vocês têm que sempre confirmar alguns detalhes que mudam de uma base para outra, é que a gente dá dicas gerais, porque esse treinamento é dado para todas as áreas. Né? Então, tem detalhes que mudam de base para base, dependendo da área. Então, sempre é bom dar uma olhada na ajuda, no help, nas dicas de pesquisa, tips, né? Eles colocam lá. Bom, o Google Acadêmico, né? Que a gente recomenda vocês buscarem. Primeiro vai no Google Acadêmico, tá? Porque ele é uma ferramenta de busca de informação científica. Ele só vai pesquisar em repositórios institucionais, em bases de dados, ele só vai trazer literatura científica que é confiável, que tem um critério de cientificidade, ele não vai trazer coisas que não sejam científicas, como o Google normal. Só que ele respeita os direitos autorais, muita coisa vai estar bloqueada, né? E às vezes essas coisas esses PDFs estão no Google normal, que não tem ainda o controle rígido dessa parte de direito digital, principalmente no Google normal. No Google Acadêmico tem, tá? Então, o Google Acadêmico ele é bom para vocês utilizarem como uma fonte de pesquisa, um recurso de pesquisa, embora lembrando que ele não é uma base de dados, ele é uma ferramenta de pesquisa de busca na internet, né? Que varre em várias bases de dados, em vários repositórios. Bom, se vocês tiverem dúvidas, né, a gente tem os e-mails nossos de contato, tá? O e-mail do atendimento é o e-mail geral aqui do departamento de referência, departamento de atendimento, né, que fica com a chefia. Esse e-mail dos treinamentos é comigo, é para dúvidas e treinamentos, tá? O e-mail da comutação bibliográfica é comigo, um serviço que é comigo também, que é para pedir cópias dos artigos que vocês não conseguiram encontrar o texto completo. Aí eu tenho que conseguir uma cópia com outra biblioteca no Brasil e no exterior, geralmente eu consigo de forma gratuita. Tá? Sites, nós temos o da BCO e temos o do CIB também, que é do Sistema de Bibliotecas, que é onde estão os manuais em PDF para acessar as coleções online, os tutoriais. Tá? E a gente tem as nossas redes sociais, Facebook, o Instagram, né? Que é onde a gente divulga mais os eventos,
né, que a gente tem, e divulga no InfoVerde também, notícias fiscais que vocês recebem por e-mail. E a gente tem os canais do YouTube da BCO e tem do SIC também, do Sistema de Bibliotecas, que tem os tutoriais para acessar as coleções online em formato de videoaulas. Vocês podem estar assistindo também, tá? Bom, eu vou sair, então, daqui da tela geral, eu vou parar a apresentação. E aí eu quero saber se vocês têm dúvidas, tá? Eu estou gravando ainda porque eu queria poder gravar a parte prática também, né? Então, assim, eu queria saber se vocês têm dúvida dessa parte, né? Se já querem perguntar. Se não quiserem perguntar durante a gravação, deixa para o final. E aí eu gostaria de também ter um voluntário ou dois para a gente entrar um pouquinho na parte prática. Aí eu queria que o voluntário entrasse para mim em algumas coisas que eu mostrei nos slides, para a gente fazer algumas buscas práticas, né? Para ilustrar um pouco o que eu falei. Graziela, eu Oi. queria começar com uma dúvida sobre a base de patente Derwent. Não consegui acessar essa base de patente. Não, Não. Aí eu queria, né, ver se você tem dicas, né, de como conseguir acessar, porque eu pesquisei geral no Google, não olha, recorri ao site da biblioteca, né, para chegar nessa base, e não consegui encontrar nada lá, não consegui, né, fazer uma busca pelas patentes anteriores, similares ao que eu estava precisando. olha, eu até coloquei ali no chat o nome dela. Assim como quando você entra no portal de periódicos da CAPES e digita lá, buscar base, aí você tem que colocar o título. Você coloca Web of Science, você coloca Derwent com W, né? É para ele puxar, tá? E, bom, o que eu ia falar também? Se vocês quiserem, a gente pode tentar entrar lá agora, né? Aí alguém entra, projeta para minha tela, eu vou orientando, né? Mas assim, se eu tenho a notícia, às vezes elas saem fora do ar, ou tem alguma mudança na coleção, sei lá, ou até pode deixar de existir, enfim. Mas a gente não teve notícia disso, não. Estava tendo uns treinamentos aí recentemente da Clarivate, né? Que eu saiba, está funcionando normal. É para a gente acessar, e é uma coleção grande ali de patentes, né? Mas a gente pode entrar para ver. Só lembrando que é Derwent com W. Então, a Web of Science é a coleção principal, porque como elas são da mesma editora, está meio que ali na mesma plataforma, né? Então, aí a Derwent seria a coleção de patentes. E, Vamos ver quem que você voluntaria. Então, aí a gente, né, começa com a Derwent e depois você eu direciona queria, para as demais partes práticas. eu queria um ou dois voluntários, né? Para não ficar muito maçante, né? Porque eu fiquei nos slides, aí eu demonstrar, porque eu trabalho com isso, eu estou sempre entrando, né? Acho que é interessante alguns dos alunos entrarem, né? Projetar a tela para mim, se não estão aqui dentro da universidade, tem que logar no Acesso CAF, né? Projetar a tela e aí eu vou orientando para entrar. Vamos lá, pessoal, quem levantar a mão primeiro, hein? Christian, ó, foi o primeiro aí a se voluntariar. Ah, é? Obrigada, viu, Opa, tudo Christian? bem? Tudo bom? Ah, de nada. Eu tô meio que duplicado, mas dá Eu certo. vi dois de você mesmo. Você vai fazer a parte prática, Christian, para a gente? Christian vai fazer a parte Sim, prática. compartilhando tela aí para Isso. me ensinarem a fazer essa entrada da patente, aparentemente, né? Entra lá no portal de periódicos da CAPES.
Entra no café? Isso, você tem que logar para aparecer que você está acessando pelo Ofuscar. Certo. Certo, loguei. Tá. Aí a gente vai lá em acervo, lá em cima, acervo, lista de bases e coleções. Isso. Aí você digita ali, busca por título. Pode clicar ali no cookies lá embaixo, entendi, ó, para não ficar aparecendo. Ali, Certo. Aí lá no inserir termo, você digita Derwent com W. Que nem eu coloquei lá no chat. No chat. Derwent. Manda pesquisar. Isso, Derwent Innovation Index, né, da Clarivate, grande que pessoa entra, isso. Clica no título. No título, perdão. Aí clica em, daí ele vai estar resumindo uma breve descrição da base, né, que é a coleção de patentes. Aí você clica lá em acessar. Isso. Tá? Aceitar, isso. Aí, ó, é a mesma cara da Web of Science, porque é a mesma editor, mesma plataforma, só que agora a gente está pesquisando nas patentes, tá? Então, você vai colocar o assunto da patente, tem o número de código da patente, mas pode colocar alguma coisa da área de vocês que costuma ser patenteada ali no exemplo, ali na palavra-chave. No top, que seria o assunto, né? Vou colocar enzyme Eu para ia copiar o sugerir exemplo. pegar o próprio aí mesmo, que estava como exemplo. Precisa colocar o asterisco? Eu não sei exatamente porque tem um asterisco. Alguma coisa da área de vocês que costuma ser patenteada. Enzima mesmo é um Enzyme. exemplo. Ali, tá vendo? Aí, ali do lado, ele dá uns filtros, né? Por sub-áreas e tal. Aí, se você abrir algum desses documentos, a gente. Tem o nome do inventor, né? Às vezes o país que veio. Você pode depositar patente em outro país, né? Uma dúvida. Na hora que estava o exemplo, estava escrito enzyme com Se você um abrir o documento asteriscozinho. de patente, eu não estou ouvindo Graziela, vocês falarem. não está ouvindo? Desce. Vamos ver onde que está o Graziela? PDF da É, patente, ou se a gente só vai ter acesso ao abstract, ao resumo. Graziela, você está ouvindo a gente? Desce, Christian. melhor mandar mensagem para ela Bom, tem rapidão, né? acesso às Ah, não, ela também não vai imagens, ali, ver. ó, click to view. Desce. Deixa eu fazer um Eles teste dão aqui. códigos, né? Christian, qualquer coisa, abre um bloco de notas e digita para ela. Eu não sei por que eu não estou ouvindo ninguém, viu? Boa, Não, Cris. Boa. Eu estou falando também, e ela não, de fato, não É, está responsiva. não, até eu abrir o bloco de notas, eu coloquei para compartilhar só a vocês janela. estão me ouvindo, né? Eu não estou ouvindo vocês, não sei por quê. Eu não mexi. Peraí. Talvez ela esteja com o volume zerado, volume do áudio.
Se vocês estão me ouvindo, tudo bem. Então, o termo de busca tem que ser um termo técnico científico em inglês, tá? Pode ser enzima, não tem problema. Pode ser. Bom, Acho que se era vocês essa a estão me sua ouvindo, dúvida, né, tudo bem. Christian? Isso Eu mesmo. vou acompanhar aqui pelo chat. Não, pode colocar qualquer termo técnico em inglês da área de vocês, não tem problema. Não, se está o asterisco ali, é porque é o termo de truncamento que essa base usa. Você pode usar também, ou não use. Tenta abrir um documento de patente aí, Christian. Eu não sei se ele vai deixar a gente ver. Não. Só dá acesso ao resumo da patente. Não dá acesso ao... Do INPI dá. Se a gente entrar lá nas patentes brasileiras, ele deixa a gente ver o documento inteiro, assim. Aí o inventor, ele descreve, né? Tudo ali, tem até fotos, desenhos. Geralmente são desenhos, né? Da invenção dele e tal. Mas aí, no caso, não. Só tem o resumo. Mas tem como a gente tentar conseguir uma cópia depois. Fernanda, conseguiu o INPI. O INPI é uma base mais simples e dá para você ver a patente. Porque, assim, como a Web of Science é referencial com resumo, a Derwent é que eu preciso confirmar nas descrições, mas pelo jeito é também. Então, a gente não tem acesso ao texto completo. Tá. Eu estou acompanhando o que vocês estão falando pelo chat. Você ainda não nos ouve, né? Agora eu estou ouvindo. Eu pensei, eu estou aqui digitando, mas a gente devia testar novamente, né? Agora eu estou. O que mais que eu queria mostrar para vocês? Eu precisei do acesso a essa base, Graziela, para preencher o formulário de patente, né? E eles sugeriam de consultar tanto na base do INPE, uma outra base de patentes também, e essa Derwent. E aí só essa que eu não tinha conseguido, mas porque eu não segui esse caminho de fazer o login, né? Entrar lá pelo acervo, porque mesmo não conseguindo ver o PDF completo, né, da patente descrita, completinha, o título já seria suficiente para me mostrar, né, se tem uma patente similar à minha, com base no título e nesse resuminho que a gente consegue ver aí. Então, bastante útil, né, agora conhecer esse caminho. Muito obrigada. Nada. O Christian, vamos entrar lá na página inicial do portal de periódicos da CAPES, aí a gente filtra as bases de patentes, como a gente está no assunto, vai lá em cima, ó, em acervo, lista de bases e coleções. Lista de bases e coleções. Aí desce, aqui do lado esquerdo do refinamento, ó, tipos de bases de dados, mostrar mais. Clica em mostrar mais, é uma chave de patentes. Clica nas de patentes. Ali, ó, patentes, são 10. Clica ali, ó, patentes.
Isso, e manda filtrar. Lá embaixo tem um botãozinho de isso. Aí ele vai trazer só as bases de patentes, aí a DERT vai também. Vamos entrar na do INPI. Que a Fernanda entrou, a gente entra também. Só para vocês verem. Isso, acessar, né? Entro com GovBR? Quem entrar com o GovBR? Nossa, agora eles... Vamos tentar, então, Christian. Abre uma aba lá, escreve assim, bases, patentes e NPI. Vamos tentar entrar direto Direto pelo navegador? pelo Google, porque ela é de acesso aberto. Quando é de acesso aberto, a gente consegue entrar direto pelo Google. Como que é para Abre mais pesquisar? uma aba. Pode abrir mais uma aba. Deixa o portal da CAPES aí. Abre mais uma aba. Escreve base, patentes, Google. Base, patentes e NPI. Base, patentes e NPI. Isso. Ó, base de patentes online. Vamos ver se... acho que não é essa, não. Acho que é do outro. Volta. É esse daí, ó. É. Isso. Ali, ó, patente, que tem uma lâmpada. Aí que eu queria chegar. Isso. Aí você pode colocar, aí tem o código lá, o número. Tenta colocar ali, ó, contenha, ali que é a caixinha de assunto. Contenha todas as palavras. Põe um assunto ali em português, de alguma coisa da área de vocês, que é patenteável. Aí manda pesquisar. Vamos ver se tem, né? Aí é para abrir o documento de patente na íntegra, de inventores brasileiros, né? Vê ali no título se tem como buscar em todos os campos. Certo. Ó, ali. Não. Bom. Em todo caso, está carregando. Meio lento, mas está carregando. Ah, você já clicou em pesquisar? Ele está indo? Já. Não sei se vocês conseguem ver rodando aqui o carregamento. Não. Essa rodinha aqui, ó. Ah, agora vi. Eu estava com zoom. Agora vi. Carregou. Oi. Aí qualquer um desses que você abrir, que é uma patente, a gente consegue ver o documento com toda a explicação detalhada, o desenho, quando tem. Você pode abrir algum. Vou abrir esse aqui porque minoxidil é uma preocupação comum no pessoal da minha idade. Ali, ó. Aí tem a descrição, eles dão numeração, tem todas as datas e tal. Lá embaixo, acho que está o PDF do documento. Isso. Imagino que seja aqui. Ou aqui. Ou ali, Não, é o último ali, o PDFzinho. Esse aqui. Esse daí, Aí vai baixar para você ver. O outro acho que é só o desenho, a imagem. Geralmente tem os desenhos. Cliquei fora sem Aí querer. baixou, né? Não, eu só cliquei fora sem querer. Ele tá carregando, mas não baixa. Pediu para eu fazer o login. Deixa eu tentar Não de novo. fez download no seu computador? Não, Ele não foi, não, lá para a lista de baixados? não foi. Então complicou mais o acesso por causa dessa... Agora limpou tudo com esse portal do Sogov. Você vai ter que logar pelo Sogov, então... E parece que não é suficiente logar pelo Solgov, que precisa fazer o cadastro primeiro e depois logar pelo Solgov. Não tinha isso. Logar, ele tinha logado, só não tinha o cadastro, né? Ele depois avisou que não tem o cadastro.
Mas tá Bom, ótimo, viu, Graziela? esperando Deu para pegar aí qual que é o caminho para chegar na consulta. Aí é só Ah, questão de fazer o cadastro. aí depois vocês fazem um cadastro, né, cada um de vocês, e aí vocês conseguem ver o documento inteiro das patentes. Então, vamos Legal. voltar lá no portal de periódicos da CAPES, Christian, só para eu mostrar. Ó, vai lá em acervo, lista de base de coleções, isso. Aí você digita Compendex, que é aquela base do portal que é especializada em engenharias lá. Compendex, que está dentro do Engenharia Indústria, aí você clica, né? Acessar, aí está o resumo explicativo e tal, porque não tem só, a Compedex é uma das bases, tem outras também. Então, um portal que cobre todas as áreas de engenharia. Para quem faz curso de engenharia, é a principal fonte de pesquisa, né? Mas a gente tem outras bases e outras editoras, né, que eu mostrei aquela da ACE, lá de Engenharia Civil, que são especializadas também. Tá? Aí, aqui você pode fazer de cara uma busca básica. Eu quero mostrar lá o Tesauro Search, lá em cima. Dessa setinha lá no Search, ó, Tesauro Search. Tesauro Search, que é o vocabulário controlado lá das palavras-chave, né? Aí coloca um termo aí da sua área, que a gente vai pesquisar em inglês. Já está, né, Christian? É o próprio exemplo, Computer Simulation. Tô gostando que todos os exemplos se Enzima. encaixam. Pois é. Aí, assim, cada termo ele vai ter uma fichinha, né? E clica ali, ó, termo, Computer Simulation, o primeiro ali do lado, isso. Clica nele, entra nele, isso, entra nele. Cada um vai ser uma fichinha. Acho que você clica em cima do título. Ah, que eu só cliquei no pesquisar. Cliquei aqui e cliquei no pesquisar. Também. Deixa eu falar embaixo. Ah, não está lá embaixo, não. É lá em cima. Daí ele trouxe os artigos. Clica em Computer Simulation. Aqui de novo? Ah, agora eu entendi. Tá, é isso que eu queria chegar. Porque assim, ele estava puxando lá embaixo os artigos que usam esse, que está indexado com esse termo. Eu queria chegar aí, porque aí é a ficha do termo, que é onde explica o conceito, que coloca os sinônimos ali, ó. O for é o que a gente fala used for, usado para, que são os termos sinônimos que você deve evitar de usar. Ele cadastra, mas o termo ideal é simulação computacional. Esses outros, simulação dinâmica, modelagem computacional, você deve evitar, mas eles são termos técnicos sinônimos. Mas o oficial, vamos dizer assim, é Computer Simulation. Aí o Broader Terms, que são os termos gerais, né, que é o assunto maior, os relacionados que estão no mesmo grau de hierarquia, porque lembrando que é uma árvore, o Tesauro, ele organiza os termos semanticamente como uma árvore, e os Nauer termos, que são os específicos, os subassuntos dentro de simulação computacional. Então, subassuntos, 3D Modeling, ANSYS, simulação de circuito, enfim, todos esses. Cada um desses, se você clicar em cima, vai abrir a fichinha dele. Né? Cada termo tem uma fichinha. E aí, todos esses termos você pode usar lá na caixa de busca. Evita usar os que estão na frente do for, que é o usado para, os termos sinônimos que não são os ideais. Tá? O que está na frente do for é Digital Twin. Você clica, você entra na fichinha dele. E todos esses termos você pode usar. Evitar usar, então, os que estão na frente do for. Tá? E outras bases que não têm esse recurso do Tesauro e que são de uma área parecida, você pega as palavras aqui e joga lá, porque é uma referência para a área. Tá? Certo. Aí daqui eu pesquiso, então. Eu acho que você clica em cima da palavra de novo, Cris. Na verdade, a hora que você clica ali em pesquisar, ele vai trazer artigos que relacionam esses dois termos que você selecionou.
simulação computacional e digital twin. Aí lá embaixo, ó, você vai ver, ele vai trazer os artigos sobre esses dois assuntos. Porque você pediu para relacionar ali na caixa de busca. Ele vai São esses aqui. filtrando, então, basicamente, ele vai direcionando, Ali, ó. deixando cada vez mais específico, né? Isso. Tá? No caso, tá em ou aqui. Então tá aparecendo dos dois, não tá aparecendo só do Digital Win, por exemplo. Se você for o end, vai vir menos. Aí ele restringe. Nenhum resultado. Bacana. Ah, tá. Bom, dei uma explorada aqui. Qual que seria o próximo passo? Olha, ali no search, voltando lá no search, lá em cima, isso. Tem a Quick Search, que é a busca básica. Clica aí. Que é aquela da entrada, que é quando a gente entra na base. É como se fosse uma linha do Google, e aí você também pode adicionar mais campos, que agora as bases estão com esse recurso, né? Você pode adicionar mais campos de pesquisa, tá? Aí você seleciona que campo você quer que busque, o operador booleano, e ali na caixa você coloca os assuntos. Lá em cima, de novo, lá em cima, isso. Na Search, vamos lá na Advanced Search, na Expert Search. Expert Search seria super avançada, não seria nem bem avançada. Essa que está como aqui, que é a Basic, já seria avançada para as outras bases. Aqui você vai fazer a string e a expressão de busca, que é parecido com aquilo que eu mostrei nos slides. Às vezes, não vai dar certo você pegar lá no padrão, tá lá nos slides, e jogar aqui. Às vezes, você vai ter que fazer alguns arranjos de acordo com a semântica da base. Tá? Aqui já dá para ver que eles usam asterisco. Tá? Ali tem o colchetes. Então, tem alguns detalhes que aí a gente tem que consultar o help da base. Tá? Mas aqui na Expert Search seria a busca super avançada. É onde vai colocar a string, a expressão de busca, lembrando que ela é sempre adaptada. Aquele padrão que a gente mostra é para pôr no capítulo de metodologia, para demonstrar a lógica que você usou, os termos que você relacionou e tal. Mas sempre algum detalhe ou outro vai mudar. Senão, se você copiar e colar, provavelmente vai dar pau. Uhum. Eu queria mostrar isso para vocês. Vamos entrar no canal do YouTube. Eu acho que só para eu mostrar os tutoriais, o canal do YouTube da BCO e do CIP, que tem as videoaulas. Aí você coloca, da BCO, acho que vocês conhecem, né? Vamos entrar no do CIB, o Fiscar, que tem várias videoaulas lá. CIB? É SIBI, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas. Isso, tá vendo? Ó, tem sobre várias... Pode entrar aí. Já tem ali, ó, uns de gestor de referências bibliográficas. Tem umas lives que a gente teve, tem uma playlist de lives, né? Mas tem os tutoriais lá embaixo, que são essas daí que eu tô falando, ó. São aí como os vídeos mais populares, que falam sobre tudo, desde como acessar essas coleções online, tem ali um sobre plágio, que é interessante vocês assistirem também, né, a questão do plágio, que tudo vocês têm que citar, né, para não correr o risco de plágio, melhor citar até a mais, tá? Tem, então, os dois canais do YouTube, lá no da BCO a gente tem algumas coisas também, né? Outra coisa interessante de eu mostrar para vocês é
os bibliotecários fizeram um mini curso do Mendeley. Eu não sei se vocês usam o Mendeley ou o Zotero. Então, vamos entrar, que eu vou mostrar, que isso daí eu não coloquei nos slides, né? Entra lá no site da POCA, da SEAD, da UFSCar. Pode entrar pelo Google, Christian. Certo. Da SEAD e da UFSCar. POCA, SEAD, UFSCar. POCA. Foca? P-O-C-A. É POCA. Não é FOCA, é POCA. É com De P. pato. P de pato, obrigado. Isso. Entra lá, isso, esse primeiro aí, que tem os cursos gratuitos online da UFSCar, né? Pode entrar lá, cursos em destaque. Aí sempre tem os que são os últimos que entraram, né? Vamos lá nas categorias. 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 Clica em categorias. Desce a seta. Ali, Aqui. lançamento. Isso. Ah, peraí, não aparece para vocês. Tá. Vou ter que remodelar aqui a compartilhamento de tela. Ali, ó, buscar cursos, escreve Mendeley. Mendeley com Y. Eu vou colocar aqui no chat. Não, faltou um Ezinho ali. Opa, Ó, perdão. vou colocar no chat. Isso. Esse daí, que é um gestor de referência bibliográfica semelhante ao Zotero, né? Mas ele é um pouco mais didático, ele tem menos recursos que o Zotero, mas é o suficiente. É da editora Elsevier, que é a mesma da Compendex da Scopus, né? É um curso online gratuito que é interessante vocês fazerem, né? Porque é como se fosse uma secretária acadêmica, um gestor de referência bibliográfica que ajuda você a se organizar com as citações, com a referência, ajuda a colocar no formato ABNT. Então, é bem interessante vocês terem isso já instalado. Ele descarrega no computador, tem o Dropbox, tem uma versão desktop. Então, é interessante vocês fazerem o curso e usarem como suporte. Tá? Isso daí eu não comentei. Tem alguma coisa dos slides que vocês querem entrar, querem que eu mostre? A priori não, mas muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém da turma já usa o Mendeley? Eu uso e estou em transição para o Zotero. Zotero. Eu uso o Zotero. O Zotero, ele tem mais recursos. Os dois são de acesso aberto gratuito. E o Zotero acopla no Mozilla Firefox. A gente não divulga em EndNote Web porque ele é da Web of Science, então ele é pago. Tem que estar assinando a Web of Science. A gente consegue usar porque tem acesso enquanto é aluno. Mas a gente prefere incentivar os que são gratuitos de acesso aberto, como o Mendeley e o Zotero. O Zotero, ele tem mais recursos, mas ele é um pouco menos didático, ele é mais complicado de usar. O Mendeley, ele é mais palatável, assim, né? Ele é mais didático, né? No começo, assim, tinha uma cara de Windows Explorer, ele é mais fácil de usar. Então, por isso que foi feito o curso do Mendeley. Inclusive, a gente tem umas videoaulas de instalação e uso do Mendeley, que uma bibliotecária gravou num evento na pandemia aqui da BCO, está lá no canal do YouTube da BCO. São videoaulas também, né? E aí, assim, quando eu subir no YouTube o vídeo, eu mando, tá no canal lá as gravações, né? E eu não sei se vocês querem que eu demonstre mais alguma coisa do que foi mostrado nos slides, se vocês têm mais alguma dúvida. Henrique, pode falar. Eu tenho uma dúvida, é que eu sou da área da catálise e tem alguns tipos de bancos de dados que a gente tem interesse de usar, banco de dados de cristalografia, por exemplo. Daí, me disseram que, em teoria, tem como usar o banco de dados da CAPES, pelo café ali,
como é que chega nesses bancos de dados. Porém, eu nunca consegui chegar. E aí eu sempre iria acho que é um dos Estados Unidos, que agora eu não consigo lembrar o nome da sigla, que é aberto. Mas eu não sei se tem algum procedimento que tem que fazer dentro do portal da CAPES. Se está na assinatura do pacote, vai aparecer ali para você. Agora sim, pode ser que seja, sei lá, vamos supor, uma base de cristalografia que você falou, né, sei lá, dos Estados Unidos, que está em acesso aberto, mas que não está ali no pacote do portal. O portal não colocou ali dentro. Você pode usar. Geralmente elas pedem cadastro, tá? Então, talvez isso está dificultando para você. Certo. Para você saber se está dentro do pacote do portal, tem que fazer aquele processo que a gente fez lá, em acervo, buscar base por título e digitar o nome. Uhum. Se não aparecer, é porque não está na nossa lista, do portal da CAPES Nova Brasil. Seja de acesso aberto, gratuito ou paga, não está. Aí você tem que tentar chegar pelo Google. Né? Agora, se essa base é paga, aí você não vai conseguir usar. Paga e fora do portal. Né? Vamos entrar lá no portal de periódicos da CAPES de novo, Cristian, na página inicial. Zera lá na casinha, vamos lá no home, isso. Só para fazer uma busca demonstrativa para vocês. Coloca algum assunto em inglês da área de vocês. Pode ser? Pode ser. Então, eu queria mostrar o seguinte. Por exemplo, veio 22.000, ele fez uma busca geral em várias bases de dados. Se você clicar ali em expandir meus resultados, ele vai aumentar esse número dos 22.000. Puxa a alavanca ali, isso. Tá? Ele foi para 36. Por quê? Quando ele traz nesse primeiro momento, ele traz só o que a gente assina e que tem o texto completo. Ele traz só o que tem texto completo, seja pago, assinado ou público. Quando você expande, ele traz também o que a gente não tem acesso ao texto completo, mas que existe. Ele vai te mostrar a referência. Aí a gente vai tentar conseguir uma cópia do texto completo pelo serviço de comutação, que é naquele e-mail que eu passei para vocês lá, no final, lá no último slide, que é o serviço de computação bibliográfica que é comigo também. Tá? Aí vocês me mandam a referência, aí eu vou tentar conseguir também para vocês. Tá? E ali, esse refinamento aí que ele dá, ele separa por tudo, por acesso aberto, por tipo de material. E lembrando que as bases, a grosso modo, são as bases de dados com vários periódicos dentro, que são as revistas científicas que têm os artigos científicos. Mas a gente pode ter outros tipos de materiais, aplicações técnicas misturadas ali dos artigos científicos, como, por exemplo, e-books, né, livros científicos, ou a gente pode ter essas bases que a gente entrou aí, bases só de patentes, né, bases só de teses e dissertações, tá? Então, a gente pode ter bases de estatísticas, bases só de normas técnicas, tá? Vamos entrar numa base, que eu acho que é interessante eu mostrar também. A gente tem as duas principais bases de dados de teses e dissertações nacionais, que é o Banco de Teses da CAPES, que são os trabalhos financiados, e a Biblioteca Digital do IBIT, né? Que elas são de acesso aberto, elas estão aí dentro do portal, mas a gente pode entrar pelo Google também. Então, você pode abrir uma aba ali e digitar Banco de Teses da CAPES. Banco de Teses da CAPES. Ela é de acesso aberto e tem o texto completo das teses e dissertações do Brasil inteiro de quem teve o trabalho financiado e depositou ali. Tá? São formas de... Esse primeiro aí. São formas de busca bem simples, você consegue pesquisar em português, tá? Você jogar um assunto ali em português e mandar... É uma busca bem básica, tá? Vai vir um monte de tese e dissertação, geralmente de universidades públicas, tá?
Você tem acesso ao PDF, mas são só os trabalhos financiados. Pode digitar um termo em português ali e mandar buscar, que ele vai trazer. Então, eu sempre indico essas duas bases para os alunos usarem de referência, principalmente quando está ali naquele começo, principalmente de mestrado, né? Está ali, não sei como vou... Nossa, é muita coisa. Como... Não precisa achar uma tese em específica, você pode pôr um assunto que ele vai puxar várias teses e dissertações daquele assunto. É uma busca bem básica, tá? Então, é bom por quê? Porque está em português e você tem uma referência, né? É bom porque muita gente faz a dissertação, principalmente a dissertação, somente o mestrado, e não publica o artigo. Então, quando você vai lá nos artigos, nas bases, você não acha nada daquele assunto. E, às vezes, alguém já fez uma dissertação sobre aquele tema. Só que você vai chegar só aí, nessas bases de literatura cinzenta, que a pessoa não publicou no formato de artigo, você não tem certeza. Fala, ninguém estudou isso. Não, estudou, fez um mestrado, só que não publicou o artigo. Tem muito isso, somente mais atrás, né? Então, é legal pesquisar isso. E tem a outra, que também é nacional, e que varre na nossa da UFSCar, no nosso RI, no nosso repositório institucional, que se abrindo mais uma aba, é a BDTD do IBIT, que é a base de dados de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Tá? Você pode falar de novo a sigla? Vou colocar aqui no chat, BDTD do IBIT, que é a base de dados de teses e dissertações do IBIT. É só escrever as duas siglas, essa primeira aí. Essa varre no nosso repositório institucional da UFSCar, tá? Aí também são teses e dissertações do Brasil inteiro, tem de faculdades particulares, tem a FGV, da PUC. Aí não necessariamente são os trabalhos financiados pela CAPES, aí é mais abrangente. Aí puxa as da UFSCar também, então você pode digitar qualquer assunto em português, né, que ele vai... Então, é legal você baixar, porque assim, como que você descobre, às vezes, um tema que você achou que não estava sendo pesquisado, você não achou nenhum artigo, mas teve, sim, alguém que estudou no nível, principalmente de dissertação de mestrado, né? Vai ter os PDFs na íntegra em acesso aberto, né? E é bom porque você lê, quando você está ali começando a escrever o texto, na dúvida de como organizar os capítulos, os assuntos, às vezes ajuda, às vezes você acha trabalhos muito parecidos com a sua linha, com o caminho que você vai fazer. Então, eu acho legal dar uma olhada, baixar 1, 2, 3 trabalhos, não muitos para você ler, né? E entrando aí, desmembrando o registro, cada um desses que apareceu, você chega rapidinho para baixar o PDF, tá? Então, todas aquelas bases de dados da USP, da UNB, aqui da UFSCar, que tem as teses e dissertações deles, geralmente está linkado aqui nessa. Essa já varre tudo. E é acesso aberto. Então, quando fala que é acesso aberto, você pode ir direto pelo Google. Não precisa entrar no portal de periódicos da CAPES, embora elas estão lá dentro também. Ele varre nelas por dentro do portal, mas não precisa, né? Só precisa ir por dentro do portal o que é pago assinado. Aí está preso dentro do portal. Se você for pelo Google, você vai chegar na página comercial, não que divulga, não na base em si, quando ela é paga assinada. Tá? Quando ela é paga assinada, ela está presa dentro do portal, você tem que entrar pelo portal. Quando falar uma base de acesso aberto, você pode entrar pelo Google, ela está solta no Google, na internet. Não precisa entrar pelo portal, apesar de que o portal varre nelas também. Tá? No caso, para acessar os PDFs, tem que necessariamente entrar no link da universidade, né? Algumas pedem para você fazer um cadastro antes, outras não. Você já vai abrir o PDF direto aí. Essa daí é da USP.
Vai ter de várias universidades, geralmente das públicas. Não, beleza, muito obrigado. Alguns trabalhos vocês não vão encontrar aí porque o autor não autorizou, ou porque ele não quis, ou porque o resultado da dissertação da tese ele ia patentear alguma coisa que ele não queria colocar em domínio público, então nem tudo vocês vão achar, porque precisa que o autor autorize, tá? E as mais antigas também é difícil de achar, tá? Quanto mais antiga, da década de 90 para trás, é mais difícil achar. Gente, acho que é isso, então. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Acho que do que era mais importante eu mostrar para vocês. Muito obrigada, viu, Graziela? Foi bastante enriquecedor. Aí, Ótimas dicas. qualquer dúvida vocês me escrevem, né? Vou botar aqui, ó. O meu e-mail dos treinamentos, que estava lá nos slides, para dúvidas, tá? A ideia é que nessas próximas 2 quintas-feiras os alunos trabalhem aí no levantamento dessa revisão bibliográfica, né, desse material, para eles fazerem lá o capítulo de revisão da literatura para o projeto de tese. Então, muito obrigada por se disponibilizar e atender dúvidas, que, né, conforme eles forem trabalhando, às vezes as dúvidas vão surgindo, né, as dificuldades aparecem no momento que a gente está praticando. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Só eu mostrar mais uma última coisinha. Lá no site da BCO, Christian, projeta para mim, fazendo favor, para eu mostrar o formulário dos treinamentos e orientações individuais, se vocês tiverem dúvidas. Ali, serviços e informações. Isso. Aí, descendo, você clica em orientação acadêmica individual. Clica ali, aí tem um formulário, tá? Que se vocês quiserem marcar comigo, tá? Aí é cada um, tá? Aí é individual. Às vezes eu atendo 2, 3 alunos, às vezes vem um professor junto, ou um grupinho de pesquisa pequeno, né? Aí é só preencher, eu entro em contato depois por e-mail, a gente agenda um dia horário, é online pelo Google Meet também, caso precise, tenha alguma dúvida, tá? A gente prioriza de atender quem é do mestrado e doutorado, mas já tive procura de graduação para iniciação científica, TCC, tem uma lista de espera, porque só eu para atender aqui em São Carlos, todos os cursos, todas as áreas, tá? Se está escrevendo o artigo junto, é melhor vir já todo mundo, né? E é isso, aí o formulário para pedir é assim. Se não, o outro formato que a gente tem é em grupo, e a gente tem o do ABNT também, que está acontecendo um agora para o outro bibliotecário que está ministrando, né? Tem o do ABNT para as turmas também, né? Esse é para pesquisa, para orientação acadêmica. Aí, o que vai acontecer? É o aluno que vai projetar o trabalho para mim, né? Então, a gente fica focado e vai tirando várias dúvidas, enfim, no que eu puder ajudar. É isso, então, professora. Obrigada, viu, Graziela? Obrigada, pessoal, pela participação também. Nas próximas semanas, então, vocês têm já com o que brincar nas próximas 2 quintas-feiras. Obrigada, viu, Christian, pela participação. Eu mesmo. Obrigada por se voluntariar, Christian. Bom almoço para todos. Obrigada. Obrigado, bom almoço, pessoal. Até mais. Muito obrigado, bom almoço. Mais de semana também. Vai buscar agora ou depois?